Karina, tudo bom? Olá, tudo bem? Espera aí, vou abrir o microfone, hein? Karina, tudo bom? Olá, tudo bem? Melhor aí? Tá ótimo. Tá. Vou apresentar para vocês uma turma aqui que me está acompanhando essa noite aqui de sexta-feira. Aqui bebendo um cafezinho bem gostoso. Aqui o cheiro que temos aqui é bem legal. Beleza. Senhoras e senhores, com vocês temos a turma de Tertúlia Café. Vou apresentar para vocês Karina, a dona da cafeteria Tertúlia, William, especialista em café, ele é de São Paulo, e Leo é um apreciador e visitante de cafeterias. Nossa, que legal. Tudo bom com vocês, gente? Tudo bem. Tudo bem, sim. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Beleza, obrigado por vir aqui nessa nova transformação de Jam Podcast, que é focado no empreendedorismo, né? E nós vamos falar nesta noite em café, mais especificamente café especial, certo? Certo. Vamos falar sobre café especial, a diferença do café especial para o café tradicional, no caso comum, né, que a gente encontra nos supermercados, que a gente está acostumado a tomar, né, desde a infância. Agora, qual é a diferença do café tradicional que a gente compra no supermercado, por exemplo, com o café que vocês têm? Então, eu vou falar como dona de cafeteria. Eu tive a opção de trabalhar com café especial, principalmente pela questão do sabor, né? Sabor, aroma, doçura. Mas eu vou passar essa palavra para o meu amigo William, que ele é especialista, então ele consegue fazer essa colocação melhor. Para a gente começar a falar sobre café especial, né? Até parece uma coisa muito sofisticada, mas não é. Café especial é quando você... eu vou fazer uma comparação aqui com nossas frutas do dia a dia. Quando você chupa uma laranja muito doce, sabe? Então, assim, você percebe que quando você vai pegar uma laranja que não está no ponto, ela está mais verde, né? E tem aquele sabor de astringência, né? Até seca um pouco a saliva na boca. O café especial é a seleção do melhor grão do café. É o grão mais doce, sem defeito e sem impureza. Então, para a gente, né, objetificar o que é o café especial, é esse café selecionado, muito doce e categorizado. Esse café especial, ele tem uma diferença dos outros cafés, porque além da seleção, ele também é tratado de forma diferente na torra. Que aí, mais pra frente, a minha amiga Karina aqui vai dizer como é tratado esse café lá na cafeteria. Então, pra gente tentar resumir que o café especial é um café selecionado, sem defeito, e além de tudo, a sua produção depois de torra também controlado. Ele é selecionado e tem uma torra controlada. Isso é o café especial. E além de tudo, ele vai estar trazendo uma experiência única em cada xícara, né? Cada xícara, cada tipo de café vai trazer um gosto, uma experiência e uma conversa diferente, principalmente. E por que tem cada café... Mas falemos primeiro por que tipos de café temos? Bom, vamos lá. A gente vai classificar o café especial através de uma pirâmide. Então, assim, nossos ouvintes aí, telespectadores, imaginam que na base da pirâmide está um café tradicional, que é o café preto. Esse café preto, ele possui aí algumas misturas, que não é só café. Na ABIC, que é a Agência Brasileira de Indústria sobre o Café, é permitido de 10% a 15% de impurezas. O que é impureza, William? Impureza é aquilo que não é café. Então pode ter pau, pedra, pode ter qualquer tipo de, vamos dizer assim, substâncias ou algumas coisas que não sejam café. Pedaços até de animais, entendeu? Isso acontece. Folhas, insetos. Então, assim, o café tradicional, ele tem essa porcentagem de aceitação daquilo que não é só café. Além disso, ele também tem os defeitos. Os defeitos do café
São inúmeros. Eu posso citar aqui algum para vocês, que é o café verde ou o café podre, né? Ou o café marinheiro. Quando você não tira completamente a casquinha do café, a mucilagem, e a gente fica ali com um pergaminho grudado nele. Que isso depois, quando você vai separar o café e você não tem um trato, ele acaba dando um gosto, né? Amargo pro café. Amargo. E principalmente onde a gente vai falar do café dos defeitos, café verde e café podre. Então, por exemplo, o café verde e o café podre, ele não beneficia em nada a bebida. É a mesma coisa de a gente fazer uma geleia com morango completamente podre e estragado. Isso vai, de alguma maneira, alterar o sabor. Então, nessa primeira base da pirâmide, nós temos os cafés tradicionais, que existem essas tolerâncias com impureza. Depois, nós temos os cafés superiores. São cafés que eles têm aí a separação como café arábica, não tem só mistura entre robusta, né? Que são duas categorias, são duas grandes famílias, o robusta, canéfora, que a gente vai chamar, os canéforas robustas e os arábicas, que são duas famílias de árvores de cafés diferentes. E aí, no café superior, geralmente eu tenho somente uma espécie, que é a espécie arábica, e eu tenho menos impurezas, então não é permitido impureza. Então eu tenho uma seleção de cafés que eu posso ter defeitos no café, mas eu não posso ter impureza. Nos cafés gourmets, a gente vai ter a mesma situação. Só que a diferença é que o café no Brasil, ele passa por uma categorização de sabor. Então esse café, que é um café mais básico, ele tem um amargor, mas eu não consigo sentir ali no meu retrogosto uma doçura muito grande, ele vai virar esse café gourmet. E esse café gourmet, geralmente, é um café de boa qualidade, tratado, só que ele não tem a escala mínima de pontuação para ser categorizado como café especial. A escala que tem, que a gente categoriza esse café, chamado SCA, né? Na verdade, é uma associação americana que vai classificar através de uma pontuação esse café. Para ele ser especial, ele precisa atingir uma pontuação acima de 80 pontos. Existe uma metodologia, né? Existem os provadores e degustadores de café, os licenciados, chamados key graders, que eles também fazem laudos técnicos para isso. Aí, no café especial, esse café, ele também é peneirado. Então, assim, além de todo esse processo que a gente já comentou, eu vou ter a diferença de tamanhos de café. Café peneira 16, né? Que essa peneira dada em polegada, ele é um pouquinho maior. Café peneira 10, café moquinha, que é o grão que não se desenvolveu completamente, mas ele foi selecionado e é um grão sem defeito. E a partir desses 80 pontos, eu vou ter um sabor diferente na xícara, que é exatamente isso que nós temos aqui em Palmas como uma novidade. A cafeteria da Karine, ela faz muito isso. Por quê? No café especial, a gente não vai falar de marca. Como a produção desse café ela é muito baixa, a gente vai aí categorizar a qualidade desse café. E como a gente vai reconhecer? Pelo nome do produtor. Certo. Então, diferente das marcas do café tradicional, do café gourmet, que é as marcas mais conhecidas no mercado, que a gente vê aí, dos corações, né? Do tal doão no final, a gente vai falar dos produtores. Então, na cena do Cafés Especiais, a gente vai ter, como tá aqui o Léo, por exemplo, ele já deve conhecer alguns produtores já famosos na cena. Já deve ter conhecido Patrícia Borges, Família Áquila, o Jean, da Alta Mogiana, que também tem no Caparaó. Paula Magalhães, enfim, existem tantos outros produtores que acabam sendo famosos pela sua produção de qualidade. Grande Bruno. Tem que defender. Tá certo. O pessoal, por exemplo, também, que também tem torrefação, mas também tem fazenda, como dando exemplo o pessoal lá da Academia do Café também. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar sobre cafés especiais, a gente vai falar sobre origem e qualidade. Aí que a gente vai formar a identidade da cafeteria. E aí, para isso, vamos usar o nosso podcast aqui para perguntar para a Karina como foi essa seleção, esse processo de conhecer os cafés especiais. Karina, quais são os cafés especiais que você mais gosta? Como foi essa descoberta para você selecionar os cafés da sua cafeteria? Então, assim, eu vou responder essa questão de por que eu escolhi os cafés especiais e finalizar também, complementar a pergunta que o Javier te fez, né? Essa diferença. Então, os cafés especiais, os gourmets, como ele falou, são cafés com maior qualidade, né? Com maior tratamento. O que a gente está acostumado a ver em supermercado são cafés com mistura, que é o que ele falou, tradicionais. Geralmente, alguns não são arábicas, porque o robusta ele é mais comum, ele aguenta temperaturas altas,
é mais fácil de lidar. Vamos supor assim que é uma planta menos sensível. Porque o arábica, ele precisa de uma temperatura mínima padrão, né? Então, a gente só consegue essa temperatura geralmente em altas altitudes. Então, você nunca vai ver em Palmas, por exemplo, nesse calor, na altitude que a gente está aqui, um arbusto, né? No caso, um pé de café arábica. Ele não vai sobreviver. Então, tem toda essa questão da indústria também para ter uma grande produção. O robusta, como você falou, né? É um arbusto que ele dá acima de 2,5 kg por pé, quilo. O arábica tem um limite até de quantidade por ano. Então, é toda uma sequência de fatores. Mas, enfim, essa é a diferença. O café especial, ele foi tratado especialmente desde a hora que a plantinha foi plantada lá no pé, que cresceu, que nasceu o fruto. Esse fruto foi colhido, só os frutos maduros, geralmente manualmente, né? Porque tem 3 tipos de forma de colher café. Então, a colheita é muito importante, né? A colheita é muito importante e a gente fala muito, né, da primeira morte do café, né? Que a gente fala de 3 mortes. Tem no pé, né? Que ele pode morrer no pé, né? Na torra, que aí depois o Will também vai falar, ele é mestre de torra. E no preparo, porque se você não prepara da forma certa, você mata o café. Mas, enfim, eu escolhi trabalhar com café especial e eu escolhi montar uma cafeteria em Palmas, primeiramente porque eu sou apaixonada por café. Eu aprendi a tomar café com meus pais, sempre gostei desde pequenininha. Eu sempre gostei de provar sabores diferentes, né? Então, é aquela coisa, eu gosto disso, então eu vou provar várias formas de como é feito e tal. Igual uma fruta, eu gosto de manga, né? Vou provar, essa manga é da espécie tal, essa manga, né? Onde eu chego, eu quero provar uma manga. Tem uma manga de uma espécie tal. A mesma coisa do café. A pessoa fala assim, tem um café muito bom aqui. E eu ia provando, eu ia para Minas, provava. E foi em Minas Gerais que eu conheci o café especial, né? E eu falei assim, nossa, que diferença. E nessa época já existia Google, eu comecei a pesquisar e gostei, vi a questão da diferença da torra, porque eu achava menos amargo. Eu nem tinha esse entendimento ainda do que era um café mesmo especial, todo o processo e tal. Então, eu comecei a estudar. E nunca pensei, assim, de me tornar dona de cafeteria. Eu sou enfermeira, né? Sempre bebi café. E... Por isso mesmo tu gostou do café, porque sabemos que as enfermeiras bebem muito café, que eles têm padrão assim de noite e demais. Demais, tinha plantão de eu tomar assim mais de 2 litros de café. Tanto que o café ele não muda, eu já acostumei tanto assim. A gente chama de cafeólatra. O Léo também. O Léo é com certeza viciado em café, talvez até mais que eu. Então, assim, eu sempre amei café. E eu falava assim, eu quero trabalhar com algo que eu amo trabalhar. Igual eu amo ser enfermeira, eu amo. Eu amo cheiro de hospital, cheiro de café. Eu gosto. E eu falava, se eu for trabalhar com alguma coisa, eu vou trabalhar com algo que eu gosto. E aí veio a pandemia... E eu com meu esposo, ele falou, a gente podia montar alguma coisa e tal. Eu falei, nossa, será que é o momento? E a gente começou a ir em cafeterias, porque eu falava muito pra ele, e ele já sabia, né? E a minha sogra também adora um café. E era bem engraçado, porque ela toma o café tradicional sem açúcar. E eu achava, meu Deus, como que ela consegue? Porque é muito forte, né? Tem um cheiro muito marcante, o gosto marcante, né? E ela toma sem açúcar o café. E a gente tomava café e conversava. E um dia a gente ia numa cafeteria, eu falei assim, Thomas, aqui em Palmas antes não tinha cafeterias e veio France Cafés, veio outras cafeterias, já tinha Copenhague no shopping e tal, e foi vindo. Começou até aquela onda das pessoas ir pra cafeteria à tarde, tomar um cafezinho. Não era nem pra tomar café, não. Era tomar um cafezinho da tarde, o chá das 5, essas coisas assim. E aí eles começaram a abrir esse mercado. Aí eu falei, talvez agora seja a hora, né? Passou pandemia, as coisas começaram a voltar e tal. E a gente entrou nessa. E aí eu comecei a viajar, né? Assim que liberou os aeroportos, porque teve uma época que ficou fechado, né? Por causa da pandemia. E eu comecei a estudar. Eu comecei a literalmente beber, comer, respirar café. E comecei a fazer cursos e tal. E eu fui buscar. Eu preciso
ir para a melhor escola do país, que me ensine, que me incentive mais ainda. E aí foi onde eu encontrei uma escola em Belo Horizonte, que é a Academia do Café. Fiz amizade com a dona, a Júlia Fortini, e o Ivan. O Ivan, ele é um mestre de torra excelente. Só fazer um corte aqui, tá, gente? Uma brincadeira. A Júlia Fortini agora acabou de representar o Brasil no Campeonato Mundial de Baristas. Então, ela é super respeitada, ganhou o brasileiro e também foi agora representar nosso país lá fora, na Austrália. Então, um abraço, viu, Júlia? Eu te conheci uma vez só, mas tenho um monte de saudade de conhecer você de novo, trocar ideia sobre essas experiências. E a Karina começou aí com uma excelente mestra. Não, eu tô morrendo de saudade dela. Foi pro Thomas, eu preciso ir pra BH pelo menos 3 vezes no ano. Já tem dias que eu não vou. Eles te recebem e te abraçam assim, com um carinho imenso. A simplicidade deles, né? O potencial que eles têm, o nome que eles têm. O pai da Bruna, né? Ela é a 5ª geração de produtores de café. Então, ela nasceu dentro do café. Ela brincava debaixo de pé de café. Então, assim, ela respira, né? Foi campeã brasileira. Eles entendem mesmo, eles gostam, eles amam. Você sente que eles não estão fazendo aquilo ali por dinheiro. Eles amam o que fazem. É por amor. Então, eles têm uma cafeteria lá em Belo Horizonte e fizeram a Academia do Café há muitos anos. E eles ensinam pessoas do Brasil inteiro, até do mundo. Porque eles também têm escritório fora do país. E eles exportam também, né? Café. Porque eles têm a fazenda. Que, inclusive, o meu café, o meu carro-chefe é dessa fazenda. Em Campos Altos, lá em Minas Gerais, a Fazenda Boa Esperança. Eu gosto muito do café deles, assim, eu não pretendo mudar. Já provei outros, assim, lógico, eu quero abrir as portas da cafeteria para vários produtores, porque eu sei que tem produtores incríveis no Brasil. Mas, assim, a minha inspiração começou aí, principalmente. E aí, quando eu cheguei lá e mostrei o projeto da cafeteria, a gente nem tinha começado ainda, não. Eu não tinha nem alugado o local, não. E ela falou assim, vai em frente. Pelo principal motivo, eu falei, qual? Aí ela falou pra mim, café é a 2ª bebida mais consumida do mundo. Aí eu pensei que ela ia falar que a primeira era cerveja. Aí, e eu falei assim, e a primeira? Ela disse, água. Aí eu, nossa senhora. Então eu falei assim, então eu não tô no ramo errado, não. Se a 2ª bebida é café e a primeira é água, eu falei, então... né? Tô indo no ramo certo. E é algo que eu gosto. E aí veio o projeto. Eu chamei um arquiteto que fez um projeto da nossa casa. E fez uma casa pra mim também há 15 anos atrás. Ele é meu amigo, Cristóvão Bisneto. Excelente arquiteto, assim, amo de paixão, não é porque é meu amigo não, mas ele é um excelente profissional. Ele fez esse projeto incrível. E a gente construiu com o maior carinho do mundo. E a gente está tentando ensinar, né, para o pessoal de Palmas a diferença dos cafés que as pessoas estranham. O café especial, ele é mais clarinho, ele tem um gosto mais suave. Então, para quem não conhece, às vezes chega lá e fala assim, nossa, é chá. E não é. Eu tenho toda essa paciência e esse amor. E foi assim que nasceu essa amizade aqui também, viu, gente? Assim, o William foi lá e começou a falar. E eu falei assim, nossa, quem que é esse cara aqui falando de café aqui? E eu tava enciumada. Eu falei, como assim? Uma pessoa em Palmas que sabe mais de café do que eu. Brincando ele. Mas assim, aí ele começou a falar e pronto. Aí foi um imã. E depois o Léo chegou também, que veio de São Paulo. Ele ama café. E a gente tem uma qualidade, o Léo, assim, que eu admiro. Ele tem um paladar como o meu, muito aguçado. Obrigado. Muito. E o nosso paladar é parecido para algumas coisas. E o olfato, né? Que é uma característica. A gente sabe muito na prática. Lógico que a gente tá longe de saber o que o Will sabe, porque o Will estudou muito, né? Gente, eu tenho raiva desses dois, porque a gente até brinca. Vou até mandar um abraço aí para Verônica Belchior, que é a nossa especialista PhD aqui de café do Brasil. Inclusive, ela ensina o mundo inteiro. É a mais graduada em relação à tecnologia de café no seu composto químico. Que tem pessoas como os dois que são agraciados pela natureza de... Nós temos o ouvido absoluto na música. E também temos um outro sentido absoluto, que é o paladar absoluto. Os dois aqui na minha frente, eles possuem um paladar absoluto.
são pessoas que elas não possuem muitas memórias relacionadas à parte de alimento, mas elas conseguem identificar o azedo, o ácido, o acético, né, o málico, muito intrínseco. É uma coisa que você não ensina e eles já sabem a diferença. Nossa, aqui tá um pouco mais azedinho, aqui tá mais ácido. Então, algumas pessoas, por natureza, inclusive convido vocês aqui de Palmas para testar se vocês têm paladar absoluto ou não. Isso. Fazer uma brincadeira lá com a Karine. A gente vai começar a fazer essa brincadeira Para do shot vocês, de café. isso, para vocês sentirem esse gosto. O que vocês sentem em cada café? Eu tive que estudar, então assim, eu tive que provar muito café para criar essa memória sensorial. Para vocês terem ideia, eu conheci café na Colômbia. Quando eu fui para o Brasil, estudei em algumas escolas, estudei no Coffee Lab, que é uma referência lá em São Paulo. Depois passei em Campinas, em algumas escolas de café, Abigail. E agora eu penso o seguinte, que os dois que são agraciados por esse sentido, eu falo que o que eu precisei tomar de café, sei lá, 4, 5 litros, esses dois aqui com 30 ml já conseguem decifrar. E até os testes depois na prova de torra, na prova sensorial, essas pessoas, inclusive eu convido, né, todo mundo aqui de Palmas e região, que eu acho, Karina, que deve ser uma coisa daqui, porque o pessoal tem um sensorial diferenciado, talvez as frutas que são frutas mais ácidas aqui, né? Inclusive, eu tenho alguns cafés que eu não tinha conhecido a fruta. Por exemplo, as frutas que a gente chama aqui do Cerrado, que é o cajá, né, Léo? Então, assim, a gente provava a fruta lá, esse aqui tem retrosensorial de cajá. Gente, eu nunca tinha provado cajá na vida. Né? Carambola. Mas principalmente cajá, Karina, porque é uma coisa que é muito exótico em São Paulo. São Paulo é exótico. Ninguém come cajá, não tem cajá para comer aqui, né? E aqui você vê em restaurante suco de cajá como se fosse uma coisa muito fácil. Então, a Karine tá super certa, parabenizo os dois. E às vezes é assim, né, gente? Às vezes Deus, né, privilegia alguns e os outros têm que estudar um pouquinho mais. Eu queria perguntar uma coisa para a Karina. Por que, Karina, vocês decidiram botar uma cafeteria com marca própria? Ou seja, você pode ter escolhido uma franquia como Starbucks, entende? Por que você escolheu fazer sua marca, Tertúlia? Então, a gente chegou a estudar essa possibilidade de montar uma franquia e a gente via a questão dos valores e tal. E o principal motivo, né, não foi só, tipo, vou trabalhar para engrandecer a marca de outro. O principal motivo foi a questão de você não ter que ficar vinculado aos produtos daquela marca, né? Tipo, você vai ter que servir esse café, essa comida e vai ser assim. E eu não queria isso. Eu queria liberdade. E o Thomas também. Até porque o Thomas é especialista em vinhos, que é né, é um outro processo que a gente vai trazer depois para a cafeteria. Trabalhar com vinhos também, né? E então, a gente queria essa liberdade de colocar produtos. Eu queria escolher um produto de primeiro. Eu queria o melhor café. Eu queria o melhor doce, que a gente tem doce de leite lá. Eu provei vários. Hoje a gente trabalha com roca, porque para mim é o menos... como se diz? O que menos dá aversão na boca, assim. É um doce que você come e não fica aquela coisa enjoativa. E ele é bem cremoso, é no ponto certo, assim. Olha que eu experimentei vários em Minas Gerais. Vários, quando eu falo, é mais de 60, né? Igual o café, né? Experimentei vários. Fui em São Paulo também. Conheci Coffee Lab, conheci vários locais também. Respeito demais, Raposeira. Deixa quieto, deixa pra lá. Deixa quieto. Eu vou dizer uma vez deixa assim, a nossa marqueteira quieta lá. Ela tem ótimos cafés, conhece pra caramba, assim. O mundo do café, gente, é um mundo maravilhoso, assim. Eu gostaria muito de poder expor isso pra Palmas, pra eles entenderem, né? Só que a gente não consegue trabalhar só com café, né? Você abre uma cafeteria, você tem que trabalhar na parte de confeitaria, de tudo, doce, salgados e tudo para agradar. Aqui em Palmas não tem esse costume ainda da pessoa ir só tomar um cafezinho, sentar e tal, que é um costume lá em São Paulo, né? Vou trabalhar, vou sentar aqui. E nem a própria empresa se sustenta só nisso, não, né? Por isso que a gente teve que trabalhar isso tudo, a questão de estrutura, de funcionários, de tudo, mão de obra, prestação de serviço, as coisas terceirizadas. Então, isso tudo foi uma descoberta e muito difícil pra gente, que a gente está alinhando agora, né? Tá se adequando para melhorar. Mas eu continuo com foco, né? Que eu falo, o meu foco é servir um café de qualidade. E eu espero que daqui menos de um ano as pessoas entendam que onde tem um café bom em Palmas, né? Isso já está acontecendo.
as pessoas falam assim, ó, vai lá no Tertúlia, que lá você vai encontrar um café gostoso, no ponto, a barista lá é boa, né? A gente tem drinks diferentes, opções diferentes. O nosso cappuccino é o tradicional mesmo, que é feito na Itália, da forma certa. É isso. Eu acho que foi assim que eu ganhei o paladar do Léo, né, Léo? Na verdade, eu acho que você já tinha, né? Que é uma coisa genética, o paladar absoluto. Quando a gente fala em cafeteria, no caso, você tem uma cafeteria sua. Então, você criou uma identidade. Em São Paulo, a gente vê bastante cafeteria, em Campinas, em Curitiba. E quando você vai numa franquia, você já espera um gosto, um cheiro muito igual. Tipo o McDonald's, né? Tipo o McDonald's. Quando você vai numa cafeteria, você sabe que cada lugar é uma experiência diferente. E quando eu cheguei aqui em Palmas e cheguei na sua cafeteria, foi uma experiência única, né? Porque é um espaço grande, é diferente de qualquer outro lugar do Brasil, porque você trouxe a sua identidade em cada coisinha. Quando você vai numa rede, você desvaloriza um pouco isso, você não vê isso do dono. Quando você tem uma cafeteria autoral, você vê muito da história da pessoa sem ela mesma perceber. E o café, ele traz muito isso também. Porque quando você bebe café especial, com o longo do tempo, você quer conhecer o produtor. E você descobre como que ele chegou naquele café. Todo o processo. Todo o processo. Que não é simples. E né? não é simples. E falando sobre simplicidade, a parte mais importante é que quando a Karina tem a marca desenvolvida dela, né, eu falo a própria gestão em si, ela também dá possibilidades sobre a qualidade desse café. Voltando ao que a gente estava falando lá atrás, daquela reguinha dos 80 pontos, dos 80 até 90 pontos o café é especial. Acima disso ele se torna extraordinário, né? Não fica no Brasil. Não fica no Brasil, raramente você encontra alguma coisa aqui. Mas esses cafés de 86 pontos, 87, gente, vocês precisam entenderem, tá? Não é só contando um pontinho, não é fácil. É fácil fazer um café 81, o produtor produzir um café de 81 para 85. Ele consegue trabalhar e produzir. Agora, um café de 85 virar um café de 86, para quem gosta de matemática aí, é um gráfico aí logarítmico. A curva é muito alta, né? É como exponencial. Exponencial. Justamente. Então, é muito exponencial. Então, é muito difícil. Então, o que acontece? A Karina, ela é a única da região aqui, por isso que eu falo que não é só amiga, porque eu gosto mesmo da qualidade, a coisa é muito boa, que tem esses cafés acima de 86 pontos. Então, você pode ter aqui, encontrar em outras cafeterias, que abriram muitas cafeterias em Palmas, espero que permaneçam, desejo sucesso a todos vocês. Eu também. Porque o café, diferente de outro ramo, como restaurante, como outros ramos em si, nós não temos competidores, né? Porque quanto mais cafeterias no local, mais a cultura do café especial é beneficiada. Então é importante que tenha outras cafeterias com outras identidades para o consumidor poder também avaliar essa qualidade, avaliar esse carinho. Então, por exemplo, lá no Tertúlia vocês vão encontrar cafés de 86, 87 pontos. Tem um café que eu tomei agora, nessa semana aqui, ontem, maravilhoso, orgânico, tá lá para vocês tomarem como método coado, é incrível, com uma acidez málica maravilhosa, com um retrogosto de mel, não é nem açúcar mascavo. Para quem gosta mais de café, inclusive a gente pode encontrar um floral ali, chá de jasmim, que isso, só cafés especiais acima de 87 pontos você vai encontrar. Então, quando eu falo dessa referência, a qualidade é tanta que no primeiro momento, quando eu cheguei na Tertúlia, eu choquei. Eu falei, meu Deus, quem é essa louca que investiu tudo isso nessa cafeteria e tem essa qualidade? Eu até posso falar para vocês que em relação à qualidade, eu estou comparando com grandes cafeterias aqui, tá? Em São Paulo, eu vou ter 3 cafeterias que vão se igualar na qualidade da Karina. E eu tenho muitas cafeterias. Em Campinas, eu acho que somente uma chega na qualidade de comparação da Karina. Por quê? Porque é igual um restaurante ou vamos dizer assim, um restaurante específico que vende vinho, que ele vai trabalhar com algumas cartas especiais. A Karina cuidadosamente, ela seleciona essas cartas de café. Então, pouquíssimos lugares vocês vão poder ter a possibilidade de encontrar esses produtores. Esse produtor que a Karina está servindo um café agora na cafeteria, né? Por exemplo, tem uma produção dessa saca desse café de
somente 30 sacas por ano. Então, assim, uma das sacas está com ela. Então, é um privilégio. Por isso que eu falo que o café especial é realmente especial em toda a cadeia. Ele é especial na produção, ele é especial em como ele é torrado. No caso, ela tem uma parceria muito grande com um excelente parceiro que é a Academia do Café. E principalmente na seleção. A Karina escolheu a D desse café para estar neste momento, que vai ficar pouquíssimo tempo. Por quê? Porque nós temos aí uma quantidade específica, né, Karine? Você não tem esse café o ano todo, não é sempre que você vai ter. E assim, o lote geralmente é pequeno, então quando ele é bom, ele vende rápido, né? Quantas cafeterias a gente tem no Brasil e para fora também, né? Sai muito café. A gente é um dos maiores exportadores de café do mundo, né? Finalizando a pergunta, Javier, também... a gente queria um nome diferente e que remetesse isso, porque desde o começo, eu e o Thomas, meu esposo, gente, a cafeteria, a ideia dele, assim, eu acho que eu era mais medrosa, ele incentivou, não, vamos colocar e tal, e ele escolheu esse nome, é o nome dele, da lista dele, a gente fez uma lista, cada um com uns 10 nomes, e ele colocou lá, Tertúlia. Quando eu li, assim, eu nem quis mais saber dos nomes que eu tinha colocado. Nem quero saber, era aquela coisa engraçada. Tinha até, tipo, Don Quixote. E aí eu vi o nome Tertúlia e eu falei, vida, o que significa Tertúlia? Aí ele falou assim, olha, é um nome chileno? Ele falou assim, não, é espanhol. Aí quando a gente foi olhar lá, significa encontro de amigos, eu falei, é esse nome. Só que quando a gente buscou, era um nome que já tinha numa erva mate. Aí eu pensei, sim ou não? Eu vou colocar. Não tem Tertúlia Café. Não tem aqui no norte. Eu vou colocar. Vou colocar e vou sentir. E aí a gente contratou um designer muito bom. Foi o Marcelo Sodré. E fez a nossa logo. E ele fez assim do jeito que a gente imaginava. Porque eu queria um símbolo que remetesse tradição, sabe? De uma xícara de café ou de uma senhora servindo alguma coisa. Essa questão da logomarca que tem, né? A gotinha de água. Água, café, amor numa xícara. Então, assim, casou muito bem. O ambiente, né? Que o Cristóvão fez com as ideias que a gente foi colocando, Thomas, o tempo inteiro. Eu sempre falo, ele tá aqui, viu, gente? Ele não quis aparecer, que hoje ele tá aqui do lado. Mas, assim, todo esse projeto eu falo, eu não faria nada sem ele, eu não seria nada sem o Thomas hoje. Ele gosta de café. Aliás, ele aprendeu a gostar de café comigo, assim como eu aprendi a gostar de vinho, porque eu não gostava de vinho. E ele me ensinou, está me ensinando, né, Thomas, a beber vinho. E hoje ele gosta de café, entendeu? Então, ele apoiou essa ideia, o maior incentivador. Ele achou que Palmas merecia, né, uma cafeteria. Assim, é uma coisa... É algo difícil para você conscientizar as pessoas, né? Porque elas estão acostumadas sempre a ir em algum local para comer. Então, elas ficam nesse questionamento e comparação, como se lá fosse uma confeitaria ou uma padaria que é para tomar café da manhã, porque eles perguntam, por que você abre às 11 horas? Porque é o padrão de cafeteria. O padrão de cafeteria é você beber o cafezinho da tarde, né? Algumas abrem de manhã, to go, certo, mas o padrão mesmo europeu e tal, que eu quis seguir e tal, era aquele cafezinho da tarde, estendendo até 7, 8 horas. E a gente tá tentando e vai incentivar mais agora, a gente tá com propostas aí, tem uma agência de publicidade, a gente vai incentivar bastante isso, para ensinar qual que é o nosso foco. É isso que você já tem, que já trouxeram de São Paulo, que aqui o pessoal de Palmas, algumas pessoas, não vou generalizar, não conhece ainda, né? Vocês conhecem, o Léo conhece, né? Por isso que vocês vieram na cafeteria. Eu chamo de coffee lovers, né? O coffee lover, ele vai em cafeterias, não importa onde que é. Eu falo que é um estilo de vida, Karina. Antes de eu ser um especialista de café, eu sou, né? Eu não falo nem que eu fui, eu sou um coffee lover. Eu também. E o coffee lover, ele é aquela pessoa, eu brinco, né? É assim como os motociclistas que têm as suas vidas, mas gostam de viver, né? Sobre liberdade. Viajar, isso. E a gente é a mesma coisa. A gente tá em qualquer lugar, por exemplo, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, todas as cafeterias, de alguma forma, que acabam sendo tradicionais, a gente acaba visitando. É um vício, gente. É um vício. O Léo sabe, né, acaba Léo? virando um vício e você acaba sendo picado por alguém que é
que te leva a primeira vez, você vai a segunda, aí quando vê você tá procurando sozinho. Então, não é uma questão assim só de café, só de gosto do café. Também é um ambiente. O ambiente. É o ambiente, Sim. principalmente. Então, Você tem essa experiência. Isso. E o que oferece o Tertúlia é um ambiente bem bacana, né? Como pode se explicar esse ambiente, Karina? Então, assim, quando eu chamei o Cristóvão... Ei, Cristóvão, a gente tem que fazer um podcast aqui também. Ele é maravilhoso. Então, quando eu chamei o Cristóvão, eu falei... Cristóvão, eu quero montar uma cafeteria. Isso ele tinha finalizado um projeto enorme, que seria a nossa casa, num condomínio fechado aqui. E até a gente desistiu desse projeto para focar só na cafeteria. E ele falou assim, você quer? Eu falei assim, quero. E o Cristóvão, ele já viajou o mundo inteiro, vocês não estão entendendo. Ele adora café também. E ele ficava falando, você falou, eu tava lá em São Paulo, fui na Starbucks, porque Starbucks também é inspiração para mim, né? Se vocês puderem ler o livro da história de Starbucks, é bem interessante. É muito parecido com o que eu tô passando agora, é interessantíssimo. Então, ele falou assim, então tá. Aí ele falou, você mostra as suas inspirações, o que é que você quer. Aí eu comecei a falar, né? Coitado do arquiteto. E eu falei, eu quero isso aqui, eu quero mesa de madeira, eu quero... E fui juntando assim, ele, calma, isso ou isso? Aí eu falei, eu quero ter um tijolinho que remete nessa parte rústica de café, mas eu não quero tudo em marrom, não. Eu quero que tenha verde, que é né, vida. E fui falando. A questão do dourado, porque a logomarca veio com essa pegada dourada, porque eu achei fina, chique, né? Pra não ficar aquela coisa padrão, sempre café, algo marrom. E aí ele foi fazendo essa junção. Quando ele me mostrou o projeto, eu falei, nossa, é isso. A gente fez algumas modificações, até, não vou mentir, por questão de custos, né? E fornecedores, algumas coisas aqui em Palmas ainda são inviáveis. E ele foi remodelando, foi dando requinte, misturou essa parte industrial que eu amo, era pegada, né, de agora, o pessoal tá usando muito ferro, espelho. Ele disse, vamos colocar. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa. E ficou lindo. Ele conseguiu unir vários ambientes em um ali, porque você tem o rústico, você tem o clássico, você tem essa parte industrial, você tem tudo ali e casou muito bem com as cores, a parede, tudo. Ele teve esse... É feeling, né? Que a gente chama. Ele é muito bom. E ficou do jeito que eu sonhei, assim, que eu imaginei. Eu falei assim, é isso aqui. Porque se pegar a primeira foto que eu mostrei pra ele lá do Pinterest, é Pinterest. É, Pinterest. Gente, minha boca ainda tá meio embolada pra falar inglês. E aí, quando eu mostrei, que ele mostrou, eu falei assim, nossa, essa cafeteria... É o que eu queria. É uma cafeteria que em qualquer lugar do país eu abro e eu vou fazer sucesso. Lógico que não depende só do ambiente, né? Aí depende do café especial, depende, né, da comidinha, porque as pessoas sempre querem comer algo, atendimento e tudo. E a gente está trabalhando e tentando melhorar cada vez mais para a gente chegar num equilíbrio de qualidade. Porque, assim, não com demagogia ou querendo ser melhor do que os outros. Eu quero poder ser a melhor cafeteria de Palmas, do Tocantins, quem sabe um dia do Brasil, né? Quem sabe as pessoas falam de mim lá fora. Igual eu falo muito e tenho inspirações de fora também. Em Portugal, por exemplo, Majestic Café. Eu não conheço pessoalmente, assim, mas todo dia eu abro a página do Instagram e eu leio, porque eu comecei a estudar também as melhores cafeterias do mundo, então é algo assim fantástico. Eu tenho um sonho de visitar Gardelli, na Itália. É uma cafeteria cor-de-rosa. Sim. Uma das melhores torrefações, inclusive, eu acho que hoje, vamos dizer assim, que é um dos cafés mais caros, né, por conta da tradição em cafés especiais. E aproveitando até que a Karine está falando, aqui em Palmas, a gente vai falar da cena do mundo do café. Quando a gente vai falar de café especial, da onde surgiu esse café, ele é muito recente. O café especial tem menos de 15 anos, tá, gente? Não estamos falando de uma coisa clássica que tá... Não, é novo. É novos processos, são novos os métodos. Cada ano que passa a gente vê um método novo, aperfeiçoando. Nós vemos as clássicas empresas, como até a Melita, indo para esse segmento do café especial. E o mais interessante é que nós temos a primeira onda do café.
A primeira onda do café foi esse café commodity. Quando a gente vai falar lá da Bolsa de Nova York, que caiu em 1929, a gente fala desse café comum, café commodity, que é o café preto. E aí nós temos a segunda onda. A Karina citou aqui uma empresa, que é a Starbucks, que a segunda onda do café, eu ainda tinha um café que não tinha tanta qualidade assim, tantos processos, mas eu tive uma diferença, que é o serviço. O serviço de uma cafeteria mudou. Então a Starbucks ela foi aí uma das primeiras empresas a mudar o serviço diante, né, dos clientes. Esse conceito, Esse conceito do tratamento, do encantamento, né? E aí o que acontece? Veio a terceira onda com a qualidade dos cafés. Aí também nós não podemos deixar de citar o grande percursor dos cafés especiais que começou lá na Colômbia, o Juan Valdez. Inclusive é uma marca muito conceituada, tem em muitos países da América Latina, que foi o primeiro a trabalhar com essas formas diferentes de fazer o pós-colheita, né? Depois do café colhido, o que eu vou fazer com ele? Que tipo de sabor, que tipo de experiência vai me dar? Embora também seja uma marca concorrência da Starbucks, ele também começou a propiciar esse espalhamento da onda da terceira onda do café. E hoje, essa terceira onda é tão importante que a gente fala que a gente precisa que o público conheça, e principalmente aqui em Palmas, porque em São Paulo já está enraizado. Curitiba foi uma das grandes cenas do café especial, antes de São Paulo, inclusive, né? Começou em Curitiba, depois ficou muito forte, proliferou em São Paulo. Nós também temos uma pequena cena lá em Porto Alegre. Em Minas é forte, mas eu posso dizer assim que não tanto quanto São Paulo. Mas a parte mais interessante, quem está trazendo essa onda de qualidade para Palmas, quem trouxe a terceira onda foi o Tertúlia. Então eu agradeço muito, Karine, porque eu estava aqui já ficando chateado, porque existem outras cafeterias, mas como nós dissemos, a qualidade desse café das outras cafeterias aqui, eu não estou querendo ser crítico, tá, gente? Porque tem público para todos os gostos, mas era um café de qualidade de até 84 pontos aí no café. E eu gostaria, assim, de tomar um café acima disso, né? Quem é coffee lover, ele quer um cafezão, ele quer um café que arrepia, sabe? Quando você está tomando, fala assim, nossa, esse é um cafezão de verdade, vale a pena tomar. Eu acho que seria a mesma coisa de um apreciador de vinho, que gosta de um vinho renomado, de um vinho que uma família produz em tal região da França ou em tal região do Chile. Então, eu acho que é o mesmo prazer. Eu acho que o coffee lover é isso, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo. O coffee lover, ele vai ser a pessoa que ele vai encontrar no café, às vezes, a desculpa para viajar. Uhum. Então, se você é de fora, venha para Palmas, vá na cafeteria da Karina, porque vai valer a pena. Vai valer a pena colocar no seu roteiro vir para cá para tomar um café aqui. Venho em Palmas. Tem muitas cafeterias. Eu fiquei feliz, né? Porque quando você tem concorrente, você tem pessoas ensinando também a como se comprar o seu produto. Uhum. Né? Aqui a gente tem várias cafeterias e eu visito. As pessoas até falam assim, nossa, você vai sempre nas outras. Eu sou viciada em café e eu gosto de provar cafés diferentes. Né? Eu sou cliente de várias cafeterias aqui. As pessoas me olham agora lá e acham assim, nossa, ela tá aqui fiscalizando, olhando. Não, eu vou porque eu gosto de ir em ambientes diferentes, tomar cafés diferentes, gostos diferentes. A gente tem, sim, cafés especiais aqui em outras cafeterias, talvez não com o mesmo padrão, e talvez as pessoas nem saibam diferenciar. Talvez as pessoas falem assim, nossa, eu fui lá no Tertúlia e não gostei, horrível, né? Eu já tive crítica lá, nossa, parece chá, nossa, horrível, não. Entendeu? Porque isso também vai do barista, da máquina, temperatura de água. São várias variáveis para o café ser delicioso. E a questão do paladar, né? Você não pode questionar. Uhum. É igual eu falar para você, eu gosto de jiló e acho saboroso. Se eu falar pro meu esposo, ele fala assim, não, vida, muito amargo, não gosto. Então, o paladar é uma coisa muito diferenciada, muito individual de cada um. Inclusive, Karina, até a questão comercial dos cafés. Eu posso falar que eu trabalhei um tempo, tá? Eu conheci café, eu sou da indústria automotiva, e eu estava na Colômbia a trabalho, e foi lá que eu comecei a conhecer café. Eu conheci café fora do Brasil, e aí na época eu coloquei aí onde eu podia provar aquele café que eu tinha tomado na Colômbia. E aí eu encontrei algumas cafeterias em São Paulo e foi daí que começou a grande paixão. Mas principalmente, com o tempo, quando eu comecei a fazer uma transição, quando eu saí da indústria e acabei trabalhando, comercializando café, eu comecei a entender que existe um perfil de consumo. Por exemplo, em Campinas, vou falar dos meus parceiros amigos lá, da cafeteria Cambuí, o Café Milano e outros, eu acho que eles jamais conseguiriam se instalar em Palmas.
Primeiro, porque o consumidor coffee lover em Campinas, ele gosta do café muito ácido. Muito. É uma acidez que eu falo que você sente lá em cima na cabeça, sabe? E, inclusive, você tem clientes coffee lovers que gostam de uma modalidade do expresso chamado ristretto. Então, o ristretto, geralmente, ele vai ter entre 15 a 20 ml, super pouquinho. Se a Karina servir 15 a 20 ml, que é super concentrado, é um gole, literalmente. Se ela servir esse café aqui em Palmas, não vai ficar uma na cafeteria. Mas eu sim, você acredita? Eu já tenho cliente. Já tem cliente de ristretto? Então nós estamos no caminho certo. Eu fico muito feliz, assim. Eu falo, a gente tá de pouquinho em pouquinho educando. Às vezes eu chega cliente e pede um expresso, fica em pé, olhando, e aí ele fala, ótimo, 27 segundos. Até o tempo, ele porque ele sabe que se passar de 30 segundos, tá, gente? Porque um bom expresso, ele tem que sair da máquina entre 25 a 30 segundos. Né? Padrão. A gente fala isso padrão. Quer dizer que se sair com 32 vai estar péssimo? Não. Dependendo do café, vai estar uma delícia também. Mas existe um padrão, que é regional, igual você falou, né? Né? Por exemplo, nisso a gente é diferente, eu e o Léo. Né? O Léo, ele tem um paladar, assim, ele tem um feeling, assim, que eu acho é melhor do que o meu, assim, porque às vezes eu sou muito exigente, né? Eu falo, nossa, Léo, acho que a água queimou um pouco, porque a temperatura é ideal também para cada... Influencia muito. Influencia. Muito, e aí muito. ele fala assim, não, tá muito bom. Aí ele vem e fala assim, tá assim, o retrogosto tá legal. Aí eu vou lá e bebo de novo. Ele, nossa, não é que ele tem razão. Aí aquilo ali eu já aprendi. Eu falo assim, meu Deus, como que eu não senti isso? E é isso. Todo dia você tem que beber. Todo dia é uma sensação diferente, uma experiência diferente, Javier. Karina, mas não é só café, tem muitas mixturas, e principalmente com leite. Então, aí como você pode diferenciar o café quando está misturado? Ou você pode sentir, Léo, não sei se você pode me responder. Você O sente. Léo. Você sente muito na xícara, principalmente, se o café é de qualidade ou não. Não adianta você ter um leite de qualidade e um café ruim. Vai vir um gosto amargo, vai vir uma sensação de desprazer. Nem sei se essa palavra existe, mas você vai sentir isso. Você não vai passar uma sensação Descontentamento. agradável. É um descontentamento. Descontentamento. É um descontentamento, exatamente. Então, Acho uma palavra. Então, Eu falo que é o seguinte, quando a gente fala de bebidas variáveis, né, que aí a gente tem as misturas com leite, dependendo do café, você não vai colocar um café... É a mesma coisa de um vinho, ou vamos colocar de um whisky, né? Você não vai pegar o whisky mais caro e colocar, sei lá, energético nele. Então, esse café que você vai misturar com leite, geralmente não é o café mais caro, porque ele não vai beneficiar tanto, porque você vai misturar os sabores. Então, ele é um café mais básico. Até porque esses cafés mais ácidos, quando você faz ele com leite, você percebe que fica bem diferente do café com leite comum, né? Você percebe que ele tem uma acidezinha diferente no leite. Então, a gente até fala, bebida com leite, você vai ter um café geralmente mais padrão, com uma torra média um pouquinho mais escura, que vai acentuar o gosto do café comum, tradicional, assim, aquele gostinho de cafeína mesmo, que quem é apreciador gosta. Tá acostumado. Mas as bebidas com leites, elas existem técnicas. E quando a gente fala de café, a gente tá falando só da bebida aqui, que vocês já viram que é um mundo complexo. Praticamente aí mais de 20 minutos falando de um mundo só do café e da complexidade. E tem a complexidade da técnica. Por que acontece? A Karina também, quando foi estudar, ela foi aprender técnica de extração. Técnica para misturar esses cafés com leite. Então, não é só misturar de qualquer jeito, né? Então, acho que a Karina pode falar, né, sobre como ela foi estudar isso, sobre as técnicas que ela começou a desenvolver com as bebidas com leite. Por exemplo, quando ela falou assim, olha, nosso cappuccino é um cappuccino verdadeiramente italiano. Ou seja, nosso cappuccino aqui no Brasil, né, Karina? A galera imagina eles misturam muito aquele chantilly com canela, com chocolate e vira, o samba, o samba da mistura toda, né? E então, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência das técnicas, né? Como você foi estudar para montagem. Mas eu acho que a pergunta do Javier foi a questão dos sabores, né? Quando a gente fala do próprio café em si, né, Javier? Quando você fala assim, esse aqui é chocolate com caramelo. Acho que ele quis saber sobre a questão. Da roda de sabores, talvez. Isso, é o que as pessoas perguntam. E não só isso. Tem até mixtura com cachaça, tem uma... não, é os drinks mesmo. São as misturas que ele quer dizer com leite. Por exemplo, que nem eu falei, a gente não vai pegar um café muito caro, né, Karina, para fazer um café com leite. Não... porque o leite mata. O leite vai acabar matando. Sim, mas quando você começa a falar de mistura, até mesmo o método que você faz. Se você faz um café gelado, com extração gelada, ele vai mudar totalmente o gosto. Se você pegar um café que
tá aí, tradicional, de mercado, tentar fazer isso, vai ser uma sensação desagradável. E sim, Vai. e até mesmo porque você pode brincar com esse café. Por exemplo, eu vou falar para você que lá em Campinas é tradição, em algumas cafeterias, num café mais básico, esses cafés de 80, 82 pontos, fazer extração com cardamomo, com especiarias. E fica muito bom. Eu particularmente gosto bastante. Só que aí a gente vai entender que a gente vai estar mais no espectro do café especial, porque o espectro do café especial é a bebida pura em si. Mas também o hábito da cafeteria, de estar na cafeteria, tem que ser prazeroso, gente. Se vocês gostam do café com leite, peçam café com leite, peçam os cappuccinos, peçam os mocatinos, que na cafeteria da Karina é os mocatinos de verdade, com caldas bem feitas. Porque às vezes a gente vai em alguma cafeteria, é aquela calda de sorvete, né, Léo? Eu acho que ir na cafeteria fazer isso, pedir o café, você não pode deixar de ser você. Se você gosta de um café coado, peça um coado. Se gosta de um expresso, vai no expresso. Ah, mas eu tenho um paladar mais doce. Então, vá no café com leite, vá nas variedades de café que você pode ter. Não se deixe levar pelo ambiente. Eu quero começar assim, porque é diferente eu falar, eu estudei, por mais que eu faça o treinamento com a equipe, é tão corrido, né? Assim, você tem que incentivar, é diferente. Quando a pessoa ama o que faz e ama o produto, você não pode, assim, forçar a pessoa a ter a mesma intensidade de querer falar. Eu sempre peço para minha equipe falar, explicar, todos sabem, todos entendem, todos sabem com qual café eu trabalho. Mas essa experiência eu tento sempre passar para os clientes de uma maneira diferente. Que, no caso, meus funcionários às vezes não conseguem por conta da correria, como eu estou falando aqui. Mas o que eu quero enfatizar, assim, que eu quero trabalhar no Tertúlia é essa questão da experiência. A pessoa gosta de café, vem aqui então. Você vai ter uma experiência olfativa, visual, né? Com paladar. Degustativa. E saber diferenciar. E isso, por mais que seja muito difícil, é um trabalho de formiguinha, assim, ó. Você vai... Mas o interessante, Javier, é que você ensina e a pessoa depois volta lá e fala assim, nossa, não consigo mais trabalhar, não consigo mais tomar o café lá do meu trabalho. Nossa, quando eu bebi, tá um gosto de carvão, um trem de queimado e não sei o quê. E é a mesma sensação igual você vi pra vocês. Eu falei, você quer que adoce? Aí você adoçou, você tá acostumado. A gente não toma aqui, né? Se você sentir na minha xícara, o cheiro tá como se ele tivesse adoçado. Ele não foi adoçado. A gente fala, foi adoçado no pé. Pelo método, né? Da fermentação. Não, método, ó. Pela fermentação. Isso aí o Will depois vai explicar, porque ele passou por todo esse processo na fazenda. Eu não tive essa experiência, não assim, de colocar a mão na massa. Eu estudei muito, vi, mas não cheguei para fazenda mesmo ter essa experiência. A questão dos drinks, Javier, igual você perguntou, dos cafés, dos sabores. A gente brinca e tem que testar antes o sabor. O que a gente notou? Sabor cítrico, coisas azedas, combina muito com café. Por quê? O café é uma frutinha azeda. Se você pegar a frutinha e colocar na boca, estourar na boca, assim, tipo, ela é ácidazinha. Então, tudo que for ácido vai combinar. Laranja, limão, coisas ácidas. Ao mesmo tempo, o café é doce. Então, tudo que for doce e remete doce vai combinar com café, né? Frutas, né? Chocolate, avelã, macadâmia, baunilha. Então, a gente vai brincando com esses sabores. Quando eu fui criar a minha lista de cafés e dessas misturas que você falou, dos drinks, eu fiz e tudo que agradou meu paladar eu coloquei. Quer dizer que todo mundo gosta? Não. Tem pessoas que gostam mais de um, de outros. Eu vou futuramente ir trocando aos poucos, colocando outras experiências. Igual agora a gente tem a experiência com álcool, né? Aí as pessoas falam assim, nossa, mas tem pouco álcool. Mas a experiência principal tem que ser o café. O sabor marcante tem que ser o do café. Se eu pego um cappuccino, por exemplo, eu faço um cappuccino de avelã. Então eu vou colocar o leite, o café e o avelã. O que tem que sobressair ainda é o café. É um café com sabor lá no final atenuado de avelã. Mas algumas pessoas confundem, tipo assim, não, eu quero um cappuccino de baunilha, tem que ter 100% gosto de baunilha. O que tem que sobressair é o café. E às vezes dá essa divergência, né? Mas as pessoas gostam muito. A mesma coisa com álcool. A gente tem um limite de álcool lá pro drink e as pessoas bebem e falam assim, tá muito fraco. Não, mas a gente trabalha assim, não, então...
eles reclamam. Mas o nosso foco não é o álcool, não é deixar a pessoa também tonta no primeiro drink. É só ela saborear essa mistura do café com a essência ali, igual a gente trabalha a essência francesa, o álcool em si, essa mistura, essa conexão na boca, assim, no paladar, pra ela sentir essa experiência diferente. Porque se eu coloco álcool demais ou açúcar demais, o café some. E aí não é o nosso foco, né? A gente quer que as pessoas tenham experiência do café com outros sabores. Por isso tem tantas coisas gostosas aí na cafeteria, né? Tem bolos gostosos, tem tudo uma coisa que vai dar mal com café, né? Dá super certo o café, com doce, agora a gente tá com um lançamento maravilhoso, um sorvete de café, é só nosso, é o único Tertúlia, não tem aqui em Palmas, né, um gelato de café. E vou alfinetar um pouquinho, viu? Melhor que todas as cafeterias de São Paulo, porque esse sorvete, de fato, é maravilhoso, gente. A gente maravilhoso. conseguiu uma parceria com uma pessoa que morou na Europa, aprendeu a fazer gelato lá. E a gente fez uma experiência, eu fiz uma proposta pra ela. Ela falou assim, olha, eu tentei fazer sorvete de café aqui, mas não tem nenhum café bom aqui. Eu falei assim, eu vou te dar o meu café, você vai testar. Se você gostar, você faz, se não. E ela pegou o café que eu trabalho, que é esse café lá da Fazenda Boa Esperança, e ela fez a extração a frio, tem que ser feito a frio. E fez esse sorvete. Meu Deus, é maravilhoso, assim, a gente vai começar a produzir mais agora. Mesmo. É muito gostoso, a gente vai atenuar mais. Eu não sei se você experimentou, Javier, o sorvete. Quando você for lá, eu vou te mostrar. Os meninos aqui já experimentaram. Maravilhoso. Fui cobaia, adorei ser cobaia, não aceito mais. Gente, é gostoso. Mesmo quem não gosta de café, se provar o sorvete, vai gostar, né? Na verdade, um gelato. Vai adorar, é uma experiência diferente. E a gente tá vindo também com a opção alcoólica, né? Que é o sorvete com vodka. E dá aquela mistura, assim, e o shot de café. Por mais que vocês achem que é diferente, mas é algo muito saboroso. A gente vai continuar focando nessa parte mesmo de cafés. Drinks e tal, a gente tem um ambiente maravilhoso lá. E a gente vai começar também a fazer as rodas de conversa lá, onde a gente vai convidar pessoas especialistas aqui, igual o Will. O Léo também, porque ele fala que não é especialista, viu, gente? Mas ele é especialista. Eu só bebo bastante café. Ele entende muito, né? Assim, um adendo importante na fala da Karina, que ela falou que a pessoa começa a tomar um café especial, aí vai e toma um café de máquina, ou toma um café de mercado e sente um gosto de carvão. É um caminho sem volta, realmente. Você começa, o seu paladar ele vai refinando. E quando esses cafés mais comerciais, eles são torrados carbonizados. Então você vai sentir o gosto de asfalto, vai sentir o gosto de carvão. Às vezes, mas eu tomo hoje, eu não sinto. Quando você começa a tomar o café especial... Cheiro de lavagem. Eu falo na roda de sabores da SK, né? A borracha queimada, né? É exatamente borracha isso. Queimada. Cheiro de coisa acética como... também remédio, você vai sentir aquele gosto de remédio, sabe aquele amargor de remédio? De pirona. Então é isso que o café... Ele tem uma substância chamada acrilamida. E uma coisa interessante. A acrilamida, ela é uma substância que ela deriva da carbonização de açúcares. Então o último estágio dessa caramelização de alguns alimentos é a acrilamida. E eu sempre brinco com as pessoas quando eu vou falar sobre a diferença de tradicional para o especial. Você não come um macarrão queimado, você não come um arroz queimado, tostado preto, nem uma carne preta. E por que a gente insiste em tomar café preto? Então essa dor no estômago... Porque o povo não sabe, não está acostumado, não tem um paladar, né? E não é nem só pelo paladar, a gente entende também que a questão do preço, né? Só que hoje em dia, os cafés especiais, como os produtores começaram a produzir muito, e hoje em dia, eu vou dizer que mais em 2 anos nós já superamos a Colômbia na questão de comercialização de cafés especiais para o mundo. Nós somos o maior produtor de café do mundo e agora vamos ser o maior produtor de café de qualidade também. Então hoje, como tem muitos produtores produzindo qualidade, eu falo que os 80 pontos da SK já não é café especial. A gente está começando a falar que esses 80 pontos no mundo dos provadores a gente chama de Cup Fine, que é um café que está começando a ser especial. Por quê? Esse café, que antigamente há uns 4, 5 anos ele já era mais caro, hoje ele já é mais acessível. Embora o café ele é uma commodity, assim como uma commodity, ele sofre altas e baixas do mercado. Então nós estamos num momento agora
que o café sofreu uma grande alta, agora está baixando. Mas esses cafés especiais que antes eram muito caros, eles podem ser acessíveis. A gente vai colocar aí que os pacotinhos de cafés vão partir de 20 a 50, 60 reais, os mais caros, com uma alta pontuação. Então, diferente, por exemplo, de uma garrafa de vinho, que é um pouco melhor, um pouco mais inacessível no Brasil, esse café especial, ele é mais acessível. Tudo bem que tem pessoas que não vão ter condições de tomar esse café todos os dias, mas é uma experiência, né, Léo, de ter um pacotinho bom em um momento lá no domingo com a família ou com os amigos. Exatamente. De ter essa possibilidade. Como o próprio, igual vinho, né? O Igual próprio nome vinho. da cafeteria da Carina fala que é reunir, né? Então, é essa experiência. O café, ele traz isso. Você reunir pessoas, reunir amigos. Por isso que a gente toma café. É para compartilhar alguma experiência, compartilhar uma conversa, uma fofoca, né? Todo brasileiro gosta É de como uma compartilhar fofoca. um churrasco, né? Um bom churrasco tem, que, por exemplo, uma boa picanha, um bom café também se sente. Justamente. É muito bom. O café, como o Léo falou, é desculpa, né? Igual você tem desculpa, vou ali tomar um café. E isso é tão importante que nos grandes restaurantes em São Paulo houve uma mudança aí extraordinária nisso. Por exemplo, não adianta você começar com uma entrada muito boa, um prato principal muito bom e uma sobremesa e terminar num café ruim, um café com acrilamida. Então Certo. nós tivemos uma reestruturação nos últimos 5, 6 anos que todos os grandes restaurantes com renome, eles trabalham com café especial. Isso é uma exigência do próprio público, pela formação de coffee lovers e principalmente por essa qualidade já fazer parte dos grandes centros. Hoje aqui, a gente pode dizer que a cafeteria da Carina, ela vai ser balizada como uma cafeteria de qualidade. Então, você não vai mais para um café, já que você toma aquele café incrível na Carina, num restaurante, e te servir aquele cafezinho preto, você vai reclamar, fala assim, poxa... É que nem eu fazia. Eu ia nos restaurantes aqui e terminava na cafeteria. Aliás, todo mundo. Eu ainda trabalho com a indústria automotiva. Eu vou nos restaurantes e termino na cafeteria da Carina, levando, né, os consultores de fábrica, os nossos parceiros comerciais. Porque aqui ainda está construindo essa cultura do café especial. Então, se eu sou um dono do restaurante e quero fazer uma parceria com Karine, e falo assim, Karine, leva o café da tertúlia no meu restaurante. Pode? Eu posso? Um dono de restaurante pode fazer essa parceria? Sim, claro. Claro, a gente está aberto para inúmeras parcerias. A gente tem um espaço lá em cima também. Não só de um restaurante, mas de qualquer empresa que quer fazer uma confraternização ou algo diferente, né, com os funcionários, ou quer fazer uma reunião diferente com fornecedores ou com empresários. A gente tem um espaço bem bacana lá, que a gente já montou para isso, né? Gente, é uma sala de reunião muito linda, muito bem equipada. Então, vocês não vão fazer feio. Aliás, eu acho que pro nível de Palmas eu até me assustei um pouco. Por isso que eu falo que a Karina foi um pouquinho louca, porque a primeira vez que eu entrei na cafeteria, eu falei assim, gente, esse estilo industrial com esse estilo nova-iorquino, né? Com esses revestimentos, assim, muito bem escolhidos. Aquela escada finíssima, né? Preta, A escada assim. foi um choque. A escada foi um choque. Eu falei, rapaz, aqui, só nessa escada aqui, olha, já ficou alguns bois, como diz aqui na região, né? Você entra num Já lugar foram assim, alguns bois. Você pensa, o café vai ter que ser muito bom. Vai ter que ser muito bom. E o pior que ela... o pior não, o melhor, né? Você fala assim, nossa, não é possível que ela vai conseguir fechar tudo. Vai entregar um ambiente muito requintado com café muito bom. Ela não só entrega um ambiente muito requintado, como uma confeitaria muito requintada. E o mais interessante é que lá em cima, nessa divisão de escritório, você tem toda uma descrição. Então, se você quiser fazer uma reunião, é uma porta basculante que ela fecha. E fica um ambiente fechado para ti. Então, a acústica é fechada, o som, né? A gente tem uma TV lá que as pessoas podem usar para fazer palestra, né? A gente iria colocar um retroprojetor, mas depois a gente decidiu porque a televisão você conecta no celular, tem facilidades hoje, né, para você no computador. E essa mesa lá no centro também foi pensada. Você pode movimentar e colocar em várias posições, então cabe até 20 pessoas sentadas lá dentro. Ou se você quer pegar o andar superior todo também, você pode fazer um evento, igual a gente já fez evento para 60, 70 pessoas lá.
lá Então, em cima. a gente pode fazer um podcast. Hã? Isso, o nosso próximo podcast vai ser lá. Bora fazer lá o Podcast. próximo Vamos lá. podcast. Vamos fazer lá, né? A gente vai produzir. A gente já fez cafezinho aqui. Já acabou? Já acabou. Já acabou, daqui a pouco a gente vai fazer mais, porque sem café não dá, né? Tá. Eu quero fazer uma última pergunta para não ficar aqui a noite toda acordados, porque já bebemos muito café, né? Mas café, senão vai ficar... Então, daqui para frente, qual é o desafio do Café Tertúlia? Então, o nosso maior desafio é educar o público, né? A conhecer. Porque os coffee lovers são muitos. Mas as pessoas que conhecem o que é um bom café especial, né? Que aprecia, ainda a gente é um público limitado. Por essa questão que eu falou, o café especial ele é mais caro, né? Eu vendo café lá, o pacotinho, as pessoas falam, nossa, esse valor realmente é caro. Eu compro um café caro, né? Eu acho que eu não tenho fazenda de café, mas então não dá pra mim vender tão acessível assim. Então eu compro de uma fazenda, tem toda a logística. Meu café vem de avião de 15 em 15 dias, com uma torra fresquinha, né, pra ter uma acidez, doçura, um equilíbrio. A gente tá sofrendo um pouco com a questão da logística também da máquina de café, né, porque a gente tá com uma empresa que tem uma representação. Então eu comecei com uma máquina. A gente vai passar para outra máquina agora melhor, que dá uma crema e um sabor melhor no café, né? Que é aquela história, né, Will? A gente tem as 3 mortes do café. Ou ele morre no pé, ou ele morre na torra, porque se você torrar demais, ele carboniza, né? Ou quando você prepara. Então, quando você prepara, se você utiliza o método errado, a moagem errada, moagem o quê? É como o grão foi moído ali, ou muito fino para mais grosso, cada método, né? Isso aí depois, numa próxima, a gente vai falar sobre os métodos, né? Na nossa próxima reunião. Então, assim, se você não souber preparar da maneira adequada, você mata o café. É aquela história antigamente, falou assim, minha avó faz um café uma delícia, mas na hora que minha mãe faz não é a mesma coisa, ou da minha mãe é melhor. É o jeito que a pessoa prepara e sabe a quantidade exata do pó, né? Escalda o paninho ou então o filtro ali e a temperatura da água. Então, tem pessoas que aprendem a fazer, tiram a melhor extração e continuam. E tem pessoas que fazem aleatoriamente, uma hora vai ficar boa, outra hora não vai, né? E aí que o café morre. Aí você prova. Isso acontece, é normal, tá, gente? Eu adoro fazer café, mas tem hora que eu erro também, na mão. Você tá ali ou alguma coisa passa despercebida. E eu acho muito legal, quando o Léo tá lá, eu falei, Léo, essa aqui não ficou legal. Eu falei, a água tá quente. Aí ele, realmente. Eu adoro isso, né? Assim, eu amo, eu tenho o maior prazer de receber pessoas que conhecem café, que gostam. Tem inúmeras pessoas, eu acho que a gente vai continuar fazendo esses podcasts de café, porque tem muita gente que conhece. E é isso que é meu intuito, Javier. Mostrar para Palmas, para o Tocantins, né? E para as pessoas que não conhecem no Brasil, porque a gente agora vai lançar o nosso site e vai começar a divulgar mais coisas. A gente quer ensinar, né? Uma coisa que várias pessoas já ensinam. Se você entra no YouTube, tem inúmeros coffee lovers, inúmeras empresas, pessoas profissionais da área do café que ensinam ótimas formas de fazer café, formas de você aprender sobre café. É isso que eu quero ensinar a beber um bom café, ensinar as pessoas, né, a preparar, a degustar, aproveitar, aí no meu ambiente, que é um ambiente legal, dá para você trabalhar, dá para você reunir a família, comer uma comidinha gostosa, né, o doce, o salgado, a gente tá diversificando, tá melhorando, vai ter novidades. Então, eu quero cada vez melhorar mais para apresentar algo bom para Palmas, porque eu acho que Palmas merece, né? A gente tem um público muito legal aí. Esse é o nosso intuito, né? Reunir amigos, reunir pessoas é o significado do Tertúlia e Café. E beber um bom café. Claro. Acima de tudo. Aplausos para Karina, para Tomás, para William e para Leo por esse empreendimento. Que tenha muito, muito sucesso. Amém, amém. Obrigada, Will. Obrigada, Léo. Eu que agradeço pelo convite, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite.
E uma boa noite pra todo mundo, né? Boa noite e até a próxima. A gente vai continuar, tá? Vamos fazer mais um Boa café, noite. Karine? Boa noite. E nós ficamos acordados aqui com esse café Mais maravilhoso. um café. Agora a gente vai fazer mais um café. Mais um café. E, bom, pessoal, não se esqueça de curtir as redes sociais. Nós estamos aí em YouTube, estamos em Instagram, por enquanto. E vocês já sabem, o empreendedorismo é uma coisa que é fantástica, gente. Aqui no Palma, sobretudo, empreendedorismo é tudo. Progresso na cidade, crescimento. Então, você curta esse canal e até a próxima. Gente, já gostei.